Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou Ernesto Bresi, esse é o nosso IGCast, podcast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Queria aqui agradecer o nosso patrocinador, a SAMI, desde 1995 no mercado de facilities. A SAMI oferece serviços de mão de obra especializada, com constante aperfeiçoamento dos colaboradores e processos, visando sempre eficiência e o respeito ao meio ambiente. Acesse lá o site www.sami.com.br. SAMI se escreve S-A-M-H-I. Além do podcast, nós temos também a revista IG Plus, e aqui eu sempre reforço, para vocês acessarem o novo site da revista, ficou muito legal, e destaco uma reportagem sobre o Congresso Abrafac Expo FM, que movimentou o setor de Facility Management. Confira lá, o endereço da revista é www.revistaigplus.com.br. Hoje o nosso IGCast é para comemorar o aniversário de 2 anos da Fundação Uniabralimp. E para contar o que aconteceu nesses 2 anos pela frente, e convidamos 2 representantes do Conselho Curador da Abralimp, ex-presidentes, Sandro Rai e Luciano Galé. Sejam bem-vindos. Obrigado. Prazer estar aqui. Muito bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Qual foi a gente lembra, desde da minha época, a fundação, o Instituto, a Abralimp, com o Ione Abralimp. Mas o que foi a principal motivação da criação da Fundação Uniabralimp, galera? Bom, na nossa época não era a fundação, não era a fundação, era a Uniabralimp. E com o tempo, a Abralimp ela desenvolveu em várias áreas e criou vários canais de crescimento e competência. E ela chegou num certo momento, por bem que ela achou que a Uniabralimp deveria receber um foco muito maior, tanto em termos educacionais, como em termos de divulgação, como em termos sociais. E ela acabou optando e sugerindo a criação dessa fundação, e criar um apoio bem definido até por conta dos associados e todo o mercado nacional. Ela queria exatamente isso. E isso aconteceu recentemente, há 2 anos. Por coincidência, foi um período praticamente complexo, onde se aprendeu muito por causa da pandemia e todo mundo sentiu a real importância da limpeza e higiene em todos os ambientes profissionais, além da própria casa, e cada um cuida do seu ambiente. Sandro, como é que foi essa elaboração toda e o lançamento da Uniabralimp da pandemia, tanto para o interno como para o externo, que a gente não sabia o que fazer, Eu lembro da Abralimp, vários cursos, vários treinamentos. O que acontecia? Então, acho que é interessante ver o que aconteceu com a Uniabralimp, que já vinha há algum tempo, então é uma criação coletiva, todos envolvidos na Abralimp, na associação, no mercado. A minha impressão é que chegou um momento que valia a pena se especializar um pouco mais. Acho que a gente também tem massa crítica nesse mercado para fazê-lo, Tem muita competência, tem muita gente que precisa ser treinado, então fez sentido tentar especializar um pouquinho. A Abralimp continua sendo, acho que a mantenedora, da maneira que ela tem um objetivo com a Uniabralimp, mas então, ao criar a fundação, você especializou, você tem alguém pensando só nisso, você tem até questões práticas, que foi uma das razões de criar a fundação, que como fundação a gente pode fazer coisas que a gente não podia fazer como associação. Então tinha a questão prática que unida com essa massa crítica, com o momento que valia a pena. E aí isso durante esse momento e a gente está sempre trocando, temos novas pessoas vindo, pessoas saindo. E a época que a gente chegou à conclusão que valia a pena foi quando a pandemia chegou, O que eu acho que foi bem interessante é, primeiro, que a gente aprendeu que dá para trabalhar, dá para fazer as coisas remoto, não remoto, híbrido. E que foi bem interessante para a Uniabralimp, porque eu acho que acelerou uma ideia que era uma das principais, que é o EAD, que é a Abralimp e a Uniabralimp devem ser nacionais. Elas, por massa, por estar aqui, ela está localizada em São Paulo, é onde tem a maior parte das empresas, pela população,
mas fez com que a gente conseguisse rapidamente e até começar com o EAD, que aí serve o Brasil inteiro, né? Que era a ideia. Então acho que isso foi bem interessante. Você tira também aquela necessidade de ter um lugar físico, das pessoas irem, que fez já com que ela já nascesse nacional, né? Essa foi uma parte boa da pandemia. Eu lembro que da elaboração desses cursos da EAD, e eu acho muito legal, né, a junção de forças, né, galera, que as empresas, né, todos os fornecedores, as empresas de serviço, se uniram para fazer o EAD, né, que foi tinha um propósito forte, né, que era responder para a sociedade, com ninguém sabendo muito bem direito, como é que você faz, como é que você limpa, como é que você higieniza, o que é o que, a parte... Tudo isso junto foi uma motivação boa para começar a história. Galera, como é que são esses 2 anos de Uniabralimp aí? Como é que você vê a evolução, né, no mercado de uma forma geral, né? Bom, eu vejo de forma extremamente positiva, né, onde vejo que todo mundo arregaçou as mangas, todo o conselho curador, toda a diretoria, todos associados. Então, os alunos, você vê, até quando foi feita a premiação, né, foi feito o aluno que mais participou de cursos, uma mocinha, a alegria dela conquistar, porque o nosso mercado, vamos dizer, a base do nosso mercado é quase que o primeiro emprego, né? E é onde antigamente, sem ser pejorativo, nenhum termo pejorativo, você tinha uma função de faxineiro. Hoje você tem a função de agente de limpeza. Quer dizer, só pela preocupação de já se atentar ao detalhe é que você sente a importância. Eu me lembro quando comecei na Abralimp, quando tive a oportunidade de ser eleito para a presidência, eu fui conversar com todos os ex-presidentes, inclusive você, né, o Salvatore, e todos, o Eduardo, né, e todos, para não esquecer ninguém, o Ricardo, o Sala, e todos falaram que realmente o mais importante era aculturar o mercado, era educar o mercado, preparar o mercado. Então nós passamos uma fase que limpeza era não ter há muitos e muitos anos atrás, limpeza era não ter um papel jogado no chão. Depois nós fomos vendo que limpeza era quando tinha um brilho no chão. Hoje, limpeza é quando não tem bactéria, não tem o invisível, vírus, o invisível. Esse é o objetivo. Então, a Fundação, a Uniabralimp, ela está totalmente focada no preparo de profissionais em qualquer nível, desde uma função técnica até uma função empresarial, de como administrar, de como fazer acontecer um negócio, uma venda, o produto certo, o momento certo, a máquina correta, né? A parte de logística, de como poder atingir tudo isso. Os cursos são bem variáveis, né? Onde antigamente na Uniabralimp, antes da fundação, tinha 3, 4 cursos, hoje nós temos por volta de 12, 14 cursos, alguma coisa assim, né? Ou mais. Tem as parcerias. Exatamente. Bem lembrado pelo Sandro, né? Mas eu vou deixar para eu falar sobre as parcerias. Mas realmente são 2 anos que eu tive que foi 2 anos de conquista, né? Todos que trabalharam, todos os profissionais que trabalharam, os profissionais que trabalham contratados, os professores, os educadores, o conselho curador, a diretoria que existiu, todos se dedicaram muito. Isso é muito legal. Sandro, você é presidente, né, de uma grande companhia aí, né, na área de máquinas, equipamentos. Eu sei que vocês fazem muito treinamento, né? Como é que você vê a evolução do treinamento, não só quando você vende um equipamento, mas quem está adquirindo o seu equipamento está estruturado para receber aquilo que nós falamos isso no podcast anterior, né? As dificuldades. Você entrega uma máquina que custa X mil reais, tá certo? Às vezes até um pouco mais que isso, para um operador que ganha R$1.600, R$1.700. Como é que vocês administram isso, né? E como é que a Uniabralimp te ajuda, né, a movimentar esse mercado para cada vez mais capacitar essa turma? Ótima pergunta. Acho que no meu entender, é a razão de existir tanto da associação quanto agora da fundação. Nós, como empresa, por exemplo, a empresa que eu trabalho, a gente tem até traz, como é uma empresa que está no mundo todo, você consegue trazer coisas de outros lugares, você aprende, você tem essa troca.
Mas é uma empresa só e ela claramente tem um objetivo, né? É uma empresa com fins lucrativos, a gente quer vender, comercializar, quer atender bem aos nossos clientes, mas a gente tem um objetivo claro e específico. Acredito que o que ajuda, apesar de que o nosso objetivo é muito parecido com o que eu acredito ser na fundação, que é o que é? Acelerar as coisas boas que a gente está vendo por aí, né? Então, a educação que a gente quer trazer na Uniabralimp, o treinamento em si, é trazer o que tem de novo, é trazer o que tem de melhor, o mais produtivo, seja melhor para a sociedade, tanto do ponto de vista sustentável ou para ergonomia das pessoas. Então, no fundo, o que a gente quer fazer? A gente quer acelerar qualquer coisa, no nosso caso específico, as máquinas, né, as tecnologias, que as pessoas adotem e saibam usar direito o mais rápido possível, que é casa perfeito com a ideia da fundação. Com a diferença que a fundação, ela pode fazer isso para todo mundo, para todos os setores, todos os pequenos segmentos que incluem a limpeza. A limpeza você tem um universo de coisas, né? Você tem pessoas, você tem químicos, você tem máquina, você tem... É muita coisa junto e ninguém consegue dominar tudo de uma vez só. Então acredito que pra gente, na empresa e pra gente o mercado é o melhor jeito, é a gente se unir e muitas vezes concorrentes se unindo, que eu gosto dessa parte, eu acho que é incrível a gente poder trabalhar junto em prol do mercado. Se o mercado melhorar, a gente vai ficar mais produtivo, a sociedade vai ganhar, todo mundo ganha. Então fica fácil de apoiar. Não, sem dúvida. E aí eu ia te perguntar, mas eu passo para o Galera de novo, as parcerias, né? Isso eu achei muito interessante também, né? Essa Uniabralimp trazer as empresas para fazer parceria. Nesse gancho que o Sandro falou, o mercado a ser conquistado no Brasil é muito maior do que o mercado possível de quem está hoje podendo preparar o mercado. Então não existiria por que não se unir. Então essa palavra, essa colocação do Sandro é perfeita. Bem, hoje a Abralimp, ela está totalmente alinhada com todas as escolas de limpeza que tem de São Paulo, de Curitiba, ou do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Por quê? Porque não tem quem pegar o espaço de quem. E sim que todo mundo vai estar junto no mercado, preparando o mercado para o bem coletivo, da sociedade e tudo. E várias entidades que estão em volta do processo tipo da Abralimp também fazem parte, seja o mercado de serviços, seja o mercado contratante, seja o mercado disposto a fazer o serviço. Quer dizer, o mercado é muito grande e não cabe uma só entidade, uma só fundação ou uma só escola. Isso é extremamente gratificante. E é legal, né, ver as empresas participando dentro desse processo, né? Quer dizer, acho que foi uma das inovações. Sim. E aí com o Ricardo, com a Denise, fazendo aí mudando e melhorando sempre, é que a gente sempre foi muito, eu brincava assim, foi muito assexuado, né? Eu não podia falar marca, não podia falar isso, não podia falar aquilo. E essas parcerias, desde que a gente acha uma maneira de fazê-lo, você pode, porque no fim da história, se você não falar do produto... E nada melhor do que eles, que são especialistas, né? Exato, só que a gente sempre tentava barrar isso, porque para não criar problema com alguém outro. Então, e aí acho que abriu esse mercado, não mercado, né, mas abriu esse potencial, essa possibilidade de... E no fim do dia, é o que o Galera falou, se a gente crescer o mercado, é bom para todo mundo. Tanto faz quem fez o mercado crescer, quem fez o mercado evoluir, é bom para todos nós. É isso aí. Muito bem. Galera, nós falamos aí gostaria que você falasse, né, dos 3 pilares, né, da fundação, o educacional, os 3 pilares estratégicos, né, educacional, social e motivacional, que você podia detalhar e a gente discutir um pouquinho da onde surgiu, né, esses 3 pilares. Claro. Para que seja a base, né, da... Lógico. Eu trouxe uma cola. Foi muito bem. Aqui pode tudo. Pode. Então, hoje a Abralimp realmente está focada em 3 pilares, né? Que é o educacional, o motivacional e o social. Né? E os cursos são totalmente feitos em cima disso, né? Para poder gerar um valor para todas as áreas.
Nós falamos que a área educacional é a parte que integra a parte de cursos, para treinamentos, a parte de rede de instrutores, né? Toda a parte de conteúdo, capacitação, né? E qualificação. A parte motivacional são as ações motivacionais que a gente faz, que usa o reconhecimento e a valorização, né? Do profissional e das empresas que têm foco nessa área. Que é importantíssimo no nosso caso, como você falou do faxineiro. Sim. Em geral, a nossa mão de obra não é reconhecida, né? Sim. Ela é a última ali da pirâmide. Então, mudar isso é parte do nosso propósito, né? De multifuncional. E a pandemia fez com que ficasse importante. De repente, alguém percebeu que alguém precisa limpar e não dá para fazer híbrido, né? Remoto. A pessoa tem que estar lá limpando. Né? É verdade. Hoje a gente percebe, né? Você vai num restaurante, por exemplo, antigamente a gente não queria ver ninguém, né? Hoje, se não tiver alguém ali cuidando, você já fala, será que alguém limpou? Interrompeu. Desculpa, mas ajudou a esse pilar. É exatamente isso, né? Hoje você vai em qualquer... Você vê hoje o mercado muito forte, os postos de gasolina de estrada, os postos de combustível de estrada. Hoje o foco maior é na limpeza do banheiro. Fora a parte de restaurante extremamente higienizado, a parte de sanitários dos postos de combustível, o posto de combustível que não tem um banheiro higienizado, limpo, o pessoal não vai, o pessoal pula. Quer dizer, hoje é reconhecida a importância da higiene e limpeza. Isso é muito positivo. O terceiro pilar, que é o pilar social, né? Que é focado na empregabilidade, né? Nas causas sociais e também na parte de concessão de bolsas de estudo. Né? Bolsas, a grande parte hoje, eu acho que meio a meio, talvez, eu devo ter esse número aqui. Tem aqui, em 2022, 46% dos cursos foram gratuitos. 46% dos cursos da Fundação não foram pagos, foram gratuitos. E isso gera uma possibilidade maior de pessoas que não têm condições, ou empresas pequenas que estão começando, que vão se tornar grandes, poderem investir em qualidade, e não apenas apresentar o produto preço para ser o principal motivo, e sim a qualidade. E isso, quando você fala em treinamento, né, a gente sempre quer dizer, a Abralimp, né, sempre se preocupou muito com isso, e treinamento não é só para fazer uma máquina dirigível, é todo o processo, né? Todo o processo. Então, desde as técnicas de limpeza, tratamento de piso... A parte comercial, logística, empresarial, a parte de propostas, a parte de impostos, a parte de gestão. Quer dizer, todo o processo completo, como você falou, né? Exatamente isso. Muito legal. Sandro, a gente fala muito assim no grande avanço, né? Pelo que a gente vem falando aqui desde o começo, né? Você acha que a fundação ela tem muito ainda a entregar para o setor ou não? Espero que sim. Eu sei que você não tem bola de cristal, mas como você vive isso, né, todo dia? Ótima pergunta, porque uma das discussões antes de criar, né, na associação, porque dá trabalho, né? Então, você sempre, no fundo, nosso tempo é limitado. Então, se a gente decidiu fazer isso, não faz outra coisa. Acho que a aposta grande que a gente fez é que isso tem que gerar um grande salto, tem que ajudar muito. E eu acredito, sinceramente, faz 2 anos, né, que a gente começou essa história, eu acredito que isso é para o longo prazo. Então, já foi um grande salto, eu acho que não. Eu espero que não, né? Espero que a gente vai ver, e cada vez mais, quando nem se fosse juro composto. Cada vez mais a gente ajuda um pouco mais, a gente consegue... Ser uma PG, é isso? Uma bola de neve. Uma bola de neve, né? Acho que esse é o sonho, né? Mas para mim, assim, 2 anos é muito pouco. Vocês têm ideia de quantidade de alunos capacitados nesses 2 anos? O que eu tenho você tem detalhe? O que eu tenho na cabeça assim, é 1.000, mas só estamos falando da volta de mil. Então, assim, ainda tem muito mais, né? Muita coisa para fazer. E quando o aluno, vamos dizer, associado, a gente sabe que tem alguns privilégios, né? Quando é sócio da Abralimp, tem alguns privilégios e tal. Mas os cursos são abertos para a população, para quem quer fazer? Como é que funciona? Tem um pouco de tudo.
tem esse, inclusive porque é o pilar social, mas de maneira geral, sim. Você como pessoa física, você pode se inscrever, pode ser. No site da Uniabralip, você tem todas as informações. Lá você tem, lá eu falo muito do site, né? Da Uniabralip você tem várias informações. Lá tem toda a grade de... A própria Abralip, o próprio associados, se não conseguir contato direto em algum momento, pode entrar em contato com um associado que ele vai ajudar. Todos os associados apoiam, ajudam muito. Ô, galera, você acha que às vezes as parcerias não tem, né? Depende de como é que é a nossa parceria. Tá, legal. Eu acredito que os nossos cursos são mais específicos para os associados. Também teriam para uma pessoa física, ela pode fazer também. Ô, galera, você acha que com o híbrido a gente conseguiu atingir muito mais pessoas? Não? Porque teve, inclusive, a Abralip teve agora no Nordeste, né, fazendo um evento e tal. Sim. A Uniabralip vai junto nesses eventos? Como é que funciona? Olha, nós aprendemos a parte híbrida quando nós fizemos no ano retrasado, ia ter a EG Expo, né? E a EG Expo não podia acontecer por questões de segurança no meio da pandemia, né? Aí foi feita a EG Expo totalmente online. Foi um evento, uma feira, com todos os expositores, com a Uniabralip, né, participando. E lá nasceu muita informação. Às vezes nós temos a facilidade aqui em algumas regiões, algumas capitais do Brasil, você tem quase todas as capitais têm muita informação. Os interiores, às vezes, não tem tanta informação local. E a gente vê que toda essa parte híbrida, né, conhecimento online, gerou muito relacionamento e muita informação, onde as pessoas procuram e querem fazer. E dão muita atenção a isso, dão muito valor a isso. Né? Às vezes a gente está aqui numa capital e fala, não, se eu não conseguir hoje, eu vou amanhã e me viro, tal. Em outros lugares não é bem assim. Então, eu acho que para a sociedade, para o profissional e para as empresas, isso foi uma mudança radical. Eu acho que isso despertou muito interesse e está trazendo muito mais pessoas interessadas no nosso mercado. E no final acabou se criando, né, uma grade bem mais diversificada do que na nossa época eram 3, 4 cursos. Né? Claro, isso é legal porque traz o empresário também, né, Sandro? Sim. E são essas parcerias, né, que a gente falou já algumas vezes. E eu queria só falar e complementar acho que isso abriu para todo mundo, sem dúvida, mas também a gente percebeu o valor de estar fisicamente, de estar presente. Claro, bem lembrado. A feira que voltou depois da híbrida foi a que mais teve gente. Movimento. Porque a própria feira, bem lembrada pelo Sandro, né? A feira é um momento educacional, porque lá tem o congresso, lá tem as aulas, lá tem as empresas mostrando os benefícios dos produtos, né? Relacionamento, tudo. A feira foi espetacular. Nós tivemos até um estúdio lá de podcast, foi verdade. Foi muito legal, né? Acho que foi um dos maiores eventos, né, que a Abralip já fez. Acho que é o maior. Foi o maior, né? Foi o maior. E Sandro, como é que você percebe que as empresas hoje, elas estão preocupadas com a capacitação e elas também desenvolvem, a gente sabe que tem muitas empresas que desenvolvem toda a parte de treinamento interno, né, que faz parte, elas têm certificação, tem que acompanhar algumas coisas. Tem a ISO, tem aí todo o sistema de certificação. Isso demonstra a importância da capacitação para a equipe, né? Eu acho que sim, vou dizer assim, eu acho porque, né, não tenho esse conhecimento, nem mas a minha impressão e vendo o que a gente está fazendo especificamente, o que eu vejo no mercado, aqui na Uniabralip, é que eu acho que nunca ninguém foi contra, né? Nunca ninguém vai ter falado contra a educação. Sim, capacitação. Entre a fala e a ação tem uma diferença grande. O que me parece bem interessante nos últimos tempos é que essa história da digitalização, você começa a ter um pouco mais de
começa a ficar um pouco mais simples você, então, Atingir a ponto, né, ponta, né? parece ficar mais simples desde, poxa, você tem lá milhares de funcionários, como é que você manda todo mundo para fazer um curso a cada X tempo? Agora, com as tecnologias novas, a minha impressão é assim, que o custo ficou melhor. Então, você junta essa vontade com a capacidade de fazer, então me parece que isso realmente melhorou. E a outra parte é essa rastreabilidade. Então, quando você tem essa questão digital, começa a ficar também um pouco mais fácil você saber o que aconteceu, o que não aconteceu, as pessoas fizeram, não fizeram, foi útil, não foi útil, que eu acho que também vai na mesma direção. Minha avaliação. Porque eu acho que, quer dizer, existem alguns estudos, né, que a pessoa faz um curso, né, depois de um certo tempo ela perde, né, parte do que ela aprendeu e ao longo do período vai diminuindo aí a capacidade dela de lembrar o curso. Claro. E eu acho que legal, assim, tenho certeza, né, que na Uniabralimp tem essa vantagem, né, como os cursos são periódicos, né, a oportunidade de você estar atualizados, periódicos, trazendo sempre coisas novas, tecnologia, etc, etc. Isso faz também com que essa memória, né, na utilização de máquinas e equipamentos fique cada vez mais presente na memória, no dia a dia das pessoas. É verdade. E o próprio consumidor hoje é mais exigente. Então, quem, vamos dizer, tem qualquer tipo de estabelecimento comercial ou qualquer tipo de atividade empresarial, ele tem que se preparar para receber o consumidor. A cobrança é muito grande nessa parte. E o próprio empresário, ele tem total noção da importância social e da importância, diria assim, de resultado. Né? Até, eu me lembro uma época passada na Olímpia, que teve uma palestra de um vice-presidente de RH de uma empresa, né? Não vou dar nome, não precisa. E alguém perguntou para ele, mas que vale a pena treinar tanto as pessoas? Treina, depois você treina, a pessoa sai da empresa, Vai para o concorrente, ou ele monta a empresa dele, né? E a resposta dele foi fantástica, eu guardo até hoje, isso fazem muitos anos. Ele falou, experimenta não treinar e ele ficar na tua empresa. O estrago que ele vai fazer. Sem dúvida. Então é realmente isso, quer dizer, ótimo, treina, desenvolve, ele vai trabalhar mais para a tua empresa e se ele tiver a oportunidade de partir para outra coisa na vida, fica feliz. Sem dúvida. Você fez o profissional. Sem dúvida. Sandro, a gente consegue, será que identificar ou medir o quanto a produtividade aumenta, né? Quanto mais você capacita isso, por exemplo, numa máquina, né? Um operador bem treinado, ele faz, sei lá, 1.000 metros quadrados. Um operador intermediário faz 5.000. A gente consegue medir, assim, aí a curiosidade minha, não sei, não está nem no script aqui, tá certo? Mas para mostrar, né, para o ouvinte e falar, escuta, olha, você está investindo, mas você vai ter uma produtividade de 10.000 metros quadrados por hora com uma máquina. Se você não capacitar, você vai ter 5.000 metros quadrados, sei lá. Você tem algum dado com relação a isso, não? Tem algumas tentando. Quem tiver a resposta colocar numa seria mas a experiência que você tem, né? Acho que dá para. Que eu vejo assim, o que acho que melhorou bastante também, porque intuitivamente você fala, pô, é isso aí, mas como é que você mede isso? O que está ajudando a gente a medir? Que é parecido com o que eu já falei, estou me repetindo aqui, mas por exemplo, agora a gente tem máquinas e equipamentos que tem a história da telemetria. Então você sabe exatamente o que aconteceu. É diferente do passado que você poder ficar lá exatamente se usou, se não usou. Então aí tem diferentes níveis de sofisticação, mas tem os robôs, por exemplo, que aí é fantástico e a gente começou porque a gente tem exatamente essa curiosidade. Se a gente pudesse dar essa garantia para o mercado, para o usuário, seria fantástico, né? O que está acontecendo agora? Os robôs, eles falam exatamente o que aconteceu. Eles não só falam se foi usado ou não, mas ele pode te mostrar aonde ele passou, quando ele passou, como ele passou. Então, um exemplo que a gente começou a descobrir, que não tinha na nossa cabeça, a gente sempre fala de produtividade com máquina de limpeza no chão, né? Então, você limpou
1.000 metros quadrados por hora, Meu exemplo é a referência. É, referência. Aí você, poxa, então se eu conseguir fazer 1.000 metros quadrados em menos horas, melhor, mais produtivo. E a gente sempre deu assim, a capacidade da máquina, ela faz 1.000 por hora. O que a gente está descobrindo agora? Que tem a ver com isso que a gente está falando. Quando você passa a máquina, ela tem 1.000 metros quadrados por hora de produtividade, ela tem. Só que quando o operador ele faz o traçado, ele invariavelmente ele sobrepõe um pouco. E agora a gente, com os robôs a gente consegue ver, porque eles têm exatamente o sonar, tudo, você vê tudo que está acontecendo. Você vê o quanto que a pessoa passa por cima. E se ele não fizer uma rota bem feita, você imagina que você tem que dar a volta num corredor e depois ir para outro corredor. Se o cara se a pessoa, o operador faz a rota passando pelo lado direito ou esquerdo, ele dobra o espaço que ele está repassando. Então, se ele não foi bem treinado em como fazer uma rota, a máquina tem a mesma produtividade, só que no fundo o que acontece? A gente tá vendo que as pessoas passam 50% de vezes da produtividade, ela está passando em cima do mesmo lugar. Então, a máquina pode ser super produtiva, mas se você não for bem treinado, você não fizer a rota direito, tanto faz a produtividade da máquina, porque você está passando em cima do mesmo lugar de novo. E tem locais que não é tão... Se você sempre fosse uma quadra Sim, mas em geral não é. Sim. Então, se você não tiver parado, Você tem imobiliário, você tem um monte de coisa que atrapalha o corredor, etc. Então, isso a gente está comprovando, que se você treinar bem, você perder o tempo, a história lá, né? Afia o machado para cortar a árvore, né? Quanto tempo você gasta afiando o machado e quanto tempo você gasta cortando a árvore? Então faz sentido, se você afiar um pouquinho mais, você para o cara, você para a pessoa, treina ele, você mostra que você consegue cortar a árvore muito mais rápido, você gasta menos tempo fazendo aquela atividade. Essa é uma que a gente está conseguindo provar. O outro lado seria que é nosso foco, pelo menos é na manutenção. Então aí também é muito palpável, porque você vê que um operador, uma operadora bem treinado, ele quebra menos a máquina e ele gasta menos dinheiro e pode ser usado esse recurso em outro lugar. Sim. Então essas duas coisas, né, razoavelmente, você consegue ver, sim, você consegue... E aí, né, galera, não tem a penalidade do SLA porque a máquina está quebrada, não tem custo de reserva de máquina, que a gente sabe que tem custo, né? Tudo que vem junto. Tem que chamar alguém para cobrir a pessoa porque a máquina quebrou. E a gente sabe que é muito comum isso, né, galera, no mercado. E também, fora isso, a imagem que fica, que se é uma máquina que trabalha, vamos dizer, no local que tem movimento público, ó, não existindo um serviço, o lugar fica comprometido. Então isso... que é o nosso objetivo, acaba denigrindo a imagem da empresa, né? Eu acho que é um conjunto, né? A gente fala que isso. Quando a gente pensa só em treinamento, né? As pessoas às vezes não avaliam a importância, né? Não só de máquina, né? Mas sim, tudo, aplicação de cera, por exemplo, aplicar cera produto químico, a quantidade, utilizar o equipamento errado, tem muita variável. Isso tudo na Abralimp, na fundação, tem manuais de processos, tudo, a escola preparada. Tem um livro, né, que é bem legal de tempos. Tem livros de tempos também. Então, a fundação está extremamente bem preparada e gostaria de fazer um convite a todo mundo, participem, entrem. Tem espaço para todo mundo, e todo mundo precisa, a fundação precisa de ajuda, precisa de apoio. Não tem um dono, o dono é o mercado. O dono da fundação é o mercado. As empresas vêm com sugestões, porque a Abralimp tem as câmeras setoriais, tal, que a gente sabe como é que funciona. Sim. E vem sugestões de curso, galera, que você percebe isso, não? Olha, vem muitas sugestões de cursos, existe uma avaliação em cima de tudo isso que é apresentado. Algumas empresas fazem cursos diretamente das empresas, isso com um foco empresarial, né? E isso tem um crescimento contínuo. Quer dizer, hoje alguns cursos são agregados, outros até podem ser substituídos, né? Existem alguns pontuais que são desenvolvidos também à parte,
mas os principais são feitos constantemente, né? Existe muita mudança ao longo do tempo. Sim. Claro que tudo é avaliado tecnicamente e a importância disso. Quem entrar no site da Uniabralimp Encontra. Inclusive era sempre nessa, foi a base da pirâmide, né? E hoje você vê aí as grades, né? De gestão, de técnicas de vendas, de liderança, no segundo escalão. Isso foi uma solicitação do mercado, Sandro? Eu só te coloco em... Eu queria ter todas as respostas. Aí sim seria bom. O que na minha cabeça, o que foi feito e a gente foi aprendendo e fazendo, todo mundo ali, né? Foi isso que eu comentei também, de que a gente sempre foi muito, para não criar confusão, a gente sempre foi muito restritivo. Você deu esse exemplo, as pessoas trazem uma ideia nova. Mas não pode fazer essa ideia porque é melhor para A e pior para B. Sempre teve esses cuidados. E faz sentido, eu acho que o que a gente está tentando fazer, e até vamos ver como é que vai para o futuro, é abrir um pouco mais isso. A Uniabralimp ser um pouco mais um trabalho de curadoria, de ser uma plataforma e menos ela que tem que criar e assinar tudo. Então, ao fazer isso, você tem uma ótima ideia, o Luciano veio com uma ótima ideia, faça. A gente A Uniabralimp, ela vira uma plataforma para te ajudar. Não é nosso, a gente, né, como aquilo, a gente não se responsabiliza pelo que ele está falando lá, no sentido de que não necessariamente tem que ser tudo visto, mas a gente faz a curadoria de trazer o que faz sentido para o mercado, mesmo que seja de responsabilidade de cada um. E aí, com isso a gente acelera muito isso, né? Porque antes a gente tinha que checar linha por linha e ver o que estava conflituoso com alguém. Aí por isso não dava para... Travava tudo, né? E essa trava é da nós somos mais antigo, né? É verdade. Mas lembra que travava. Faz sentido também, mas o problema é isso, né? Você tem que pesar E aí todo mundo está aberto para todo mundo. Então, também, se alguém não gostou, você vem e faça o seu curso para mostrar o seu lado das coisas. E o próprio usuário incrementa isso, sabe, Ernesto? Né? O próprio usuário pede o que está faltando. Né? Você vê pela própria grade de estruturas que tem, né? Um mercado muito importante para a Abralimp, que nos ajuda muito na fundação também, na Uniabralimp, claro, né? É a parte de facilities. Né? Hoje, o gestor de facilities das empresas, ele tem todas as dificuldades do mundo, é ele que vai mostrar o que precisa, o que não precisa. A gente aprende muito com todas as associações, empresas e facilities. E aí são todas as parcerias, né? Que a Abralimp perfeito. Fez, né? Perfeito. E isso traz informação, né? Traz networking até do que o contratante espera da empresa contratada, né? Perfeito. É isso aí, eu acho que é a razão de ser, né? Uma associação, principalmente, mas a fundação traz isso também, de poder trazer o que eu acabei de falar, a gente não precisa ser o dono do conteúdo de tudo, a gente quer mais espalhar, quanto mais a gente espalhar conteúdo e mais gente aprender, melhor. Talvez assim, não queremos espalhar fake news, né? Sim, não, sem dúvida. Isso não deixa que dê uma olhada. Mas aí tem toda a estrutura para fazer essa análise. Um mínimo de... essa é a ideia. Muito bom. A gente está falando assim, sempre de coisas não boas, né? Mas as ações, né? E a gente sabe que também tem os problemas, né? Lógico. Como é que são esses desafios, né, galera, dentro da fundação, para que a gente continue cada vez mais atingindo, né, capacitando o nosso público, que é muito grande, né? O setor é muito grande, né? Bom, você tem um país que é um mundo, né? É monstruoso. O Brasil é maravilhoso. Você tem alguns desafios econômicos também, porque as limitações de qualquer entidade ou qualquer associação ou qualquer fundação também entra com a parte financeira, né? Mas eu acho que até agora, desde que iniciou a Abralimp, tanto a Abralimp, quando iniciou a Uniabralimp, como agora só a fundação, eu acho que os passos estão sendo bem assertivos, né?
Claro que existem discussões e ideias, e isso é muito bom porque isso vai enriquecer a todos, né? Existem várias formas de encaixar, de ver. Todos nós, empresários, temos cabeças, às vezes, pensamentos diferentes, isso vai juntando. Então, existe um respeito muito grande, tanto na Abralimp como na Fundação, no crescimento. A nossa colocação lá é de relacionamento, não existe nenhum interesse econômico, nenhum colaborador empresarial associado é remunerado. Nós todos fazemos parte desse conselho. É uma dedicação própria, né? A gente evita, como o Sandro falou, que não tem que ter vergonha, mas a gente evita usar o nome das nossas empresas em algumas ações. Mas quando existe alguém que está apoiando financeiramente, tem que ser divulgado, Claro. está ajudando, né? Tem que andar essa informação no mercado. Então, os E a desafios... Fundação tem vários patrocinadores, né? Tem. São várias empresas e várias entidades também que auxiliam muito, tanto na parte empresarial como na parte laboral. Né? A própria área laboral hoje vê a importância de estarmos unidos. Né? Foi feita uma ação muito legal na Catedral da Sé. Ah, sim. Na Catedral da Sé foi feita uma das principais ações, na parte de higiene e limpeza da Catedral da Sé. Foi muito legal isso. Foi feito também no pátio do colégio. Foi incrível, foi um resultado E aí, de novo, surpreendente. todas as empresas... Todas as empresas. Todos podiam participar, todas as empresas de produtos, de equipamentos, de máquinas e de serviços também puderam participar. Também tiveram a parte que foi feita também lá no parque, no Parque Buenos Aires, né? Que é do lado da Abralimp. Que é pertíssimo da Abralimp, bem, é uma travessa da Angélica, onde fica a Abralimp, onde fica a Fundação Abralimp, né? Isso é muito gratificante, porque você vê a reação das pessoas, o sorriso das pessoas, a alegria das pessoas, né? E mostra a força do setor. Mostra a força do setor e mostra hoje pessoas incríveis que nós, como eu falei dos ex-presidentes, que todos pensavam na fundação e na parte de treinamento, conhecimento. E conseguiram depois também, todos os presidentes depois desse período que pensam exatamente igual. Hoje nós temos o Ricardo lá desenvolvendo essa área, né? Tivemos antes dele, depois o Paulo, o Sandro mesmo esteve lá, né? O próprio nosso entrevistador aqui, o Ernesto foi meu presidente, eu fui vice naquela época, né? Tivemos falei do Paulo, do Romildo, do Anjo, todos os times, né? Ricardo Scalizia também, o Ricardo Scalizia, não, o Ricardo... Monteiro da Silva. Ele esteve aqui recente. Ele esteve aqui recente, conversando com a gente. Foi muito bom também o papo com ele, foi muito legal. Fazia tempo também que eu não ouvia, né? Foi muito legal. Sandro, de novo, né? Só futurologia com você, tá certo? Olhando para frente, aí, coisas que você espera aí que tem de visão, de missão daqui para frente com relação à Uniabralimp e a própria Abralimp como um todo, né? Que é um canal aí de comunicação com o setor que agrega valor para todos, né? Acho que pensando nos desafios, né, foram as coisas que não dão certo, né, nem tudo são flores. Né? Sim, exatamente. O bom de estar no conselho curador é que a gente que nem a gente só vê a parte, a gente só fala o que devem fazer, só as ideias. Claro. Aí depois o Ricardo e a equipe que se virem para fazer acontecer, né? Esse negócio de conselho curador é bom, eu gostei. É uma boa, não é um mau local para ficar. Mas para o futuro, esses desafios que eu vejo, a gente sempre quer ter feito mais do que a gente fez, sempre quer melhorar, acho que essa é uma das motivações. Como é que, estamos falando de milhares, mas a gente é o setor que mais emprega a gente, né? Mais emprega mulheres, em pessoas, como a gente falou, que é a base da pirâmide, que mais precisam de atenção, que mais precisam, em teoria, que mais tem um potencial para melhorar. E como é que a gente acelera isso? Esse é o grande desafio. Para mim, o caminho está certo. A gente pôs o caminho certo, desde parcerias, quanto mais parceria melhor, quanto mais gente vier, quanto melhor. Quanto mais a gente puder usar a parte digital,
Mas a gente puder ter plataformas que alavancam isso, que sejam de baixo custo, de alcance grande, para mim esse seria o sonho aí futuro, né? Como é que a gente faz, como é que a gente transforma o nosso faxineiro em um agente de limpeza reconhecido pela sociedade, não só de ser reconhecido pessoalmente, mas também que o quanto ganha, o retorno que a pessoa recebe, que ela pode dar para a sociedade, funcione. E aí a equação tem que estar funcionando, né? Senão não dá certo. Eu acho que esse é o que a gente tem que fazer, acelerar, tentar fazer ainda mais rápido. A outra coisa que eu acho que é fantástica da nossa associação, nós todos aqui, é de que é essa troca, né? Não é uma pessoa que fica. Sim. Eu não estou dizendo que isso também não pode funcionar bem, porque às vezes você perde talvez um fio condutor, mas eu acredito que uma das grandes coisas que eu acho incrível da Abralimp, da Fundação Abralimp, é essa história de que a gente tem que ir trocando, vem novas ideias, novas pessoas, talvez vai ser um pouco diferente, mas é sempre arejado, é sempre... de fato, todo mundo colabora para o que está sendo feito, né? Não é só uma cabeça, uma ideia. Muito bom. Bom, infelizmente a gente tem que chegar no fim. O pessoal já acenou ali, faz meia hora que eles acenaram, mas tudo bem, o papo vai. Tem muito assunto, né? Se deixar, a gente fica aqui mais uma hora. Bom, queria agradecer aí em nome do Ricardo, presidente da Abralimp. Queria as suas considerações finais, Luciano. As considerações finais são ótimas, né? Bom, eu primeiro queria agradecer, né, o convite de estar aqui, poder falar um pouco. Fazia tempo que você não vinha, né? Fazia tempo, né? Eu vim o ano passado, né? Teve. Foi junto com o Carlos, né? Junto com o Carlos, foi muito bom, né? O Carlos é um menino de ouro, que realmente agrega muito valor pra gente também. Bom, as considerações finais acreditem no mercado, acreditem nesse país maravilhoso que nós temos, né? Acreditem nas pessoas. Se faz muita propaganda de coisa ruim, a grande maioria das coisas são boas, né? Os empresários brasileiros, os profissionais brasileiros são admitidos e valorizados no mundo todo, né? Porque aqui a gente tem que dançar conforme a música e tem que fazer acontecer, né? Então, quem quer começar a vida profissional, não importa como comecem, tem uma rede de lanchonetes, para não dar nome, nos Estados Unidos, que ela deve ter 1/3 das pessoas profissionais dos Estados Unidos trabalharam nessa rede. É o primeiro emprego. Então, o emprego é gratificante, o emprego é muito importante e vamos trabalhar. E esse nosso setor emprega, hein? E nosso setor é fantástico. São várias oportunidades. Sandro. Acho que em linha com o que o Luciano está falando, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui, revê-los. Vocês terem vindo, muito bom. Delícia estar aqui com todos vocês. Mas juntem-se a nós, né? Vamos fazer, não dá para fazer sozinho, tem que ser cada um pouco, e talvez assim, essa troca é ótima. Então assim, engaje, não precisa ser para sempre, é um pouco, não precisa ser algo que drene demais, mas cada um devia participar, porque se melhora para todo mundo. Né? Sem dúvida, ficar sentado esperando é fácil, né? Bom, pessoal, obrigado Sandro, obrigado galera. Em nome do Ricardo, presidente da Abralimp, eu agradeço a presença de vocês. A gente fica por aqui, conheça os nossos trabalhos, principalmente da Fundação Abralimp, no site www.uniabralimp.org.br. Acompanhe o nosso IGCast através das principais plataformas digitais. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau, pessoal.